Boa tarde. Eu vou estar lendo aqui no livro de Neemias, é o 4, a partir do versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-lo-ás por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disse, porém, os inimigos, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares virão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros, e nos altos também pus o povo de acordo com suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos filhos, vossos irmãos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Até aqui. Então, meus irmãos, Sambalate tinha inveja de Neemias edificar o muro. Sambalate tinha ira no coração e ele zombava da obra de Deus. Ele zombava porque Neemias estava edificando o muro, tampando as brechas. E aquilo deixou ele tão furioso que Sambalate queria guerrear contra o povo ali, contra Neemias, contra o povo de Judá, contra os judeus, né? Ele queria guerrear. E ele se aliou aos arábios, aos amonitas, aos asdoditas, para ir lá derrubar o muro, porque ele zombou de uma tal maneira que ele disse que uma raposa, quando andasse no muro, iria derrubar o muro. Mas eu quero falar para você, faça aqui, versículo 14, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, não os temais, não temais aqueles que estão zombando, aqueles que querem atrapalhar a obra, aqueles que querem fazer você parar, fazer você desistir, não os temais, confiai no terrível e grande que é o nosso Senhor e que peleja por nós. E Ele pelejará por você, Ele lutará as suas causas, Ele fará por você.
Mesmo que as suas forças estejam poucas, igual fala aqui no versículo 10, já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Já desfaleceu a força, mas a palavra de Deus fala, digo fraco, eu sou forte. E quando você não consegue mais, Deus faz por você. Deus faz. E Deus fez na vida de Neemias e eles conseguiram levantar o muro. Eles conseguiram vencer, eles conseguiram tampar as brechas. Como? Orando. Eles fizeram uma escala e aí eles ficavam de guarda de dia e de noite. Fique de guarda. E aqui no versículo 14 fala assim: pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Peleja pela sua família, pelos seus filhos, pela sua parentela, peleja. Essa palavra aqui de Sambalate, ele pode ser ali como o diabo. O diabo lutando para destruir seu casamento, o diabo lutando para destruir seus filhos, destruir seu lar, destruir seu emprego, destruir sua vida espiritual com Deus, destruir sua obra que você está fazendo diante do Senhor. O Sambalate vai cair. O Sambalate aqui é o diabo. O Sambalate aqui é o inimigo da sua alma. E você não pode entristecer, igual fala aqui no versículo 10. Você não pode desfalecer. Você precisa guerrear. Você precisa orar. Você precisa clamar a Deus para vencer o Sambalate, que está zombando de você, que está escarnecendo de você, que está tentando te paralisar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você precisa ser corajoso como Neemias. Não dê ouvidos para as palavras negativas, para as perseguições, para as afrontas, para a zombaria. Não dê ouvidos. Dê ouvidos somente para a voz do Espírito Santo, onde ele diz: não temas, que eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu passarei contigo. Então o Senhor está dizendo para você: não temas. Edifica o muro, tampa as brechas. Você vai vencer, porque eu sou contigo. Você vai vencer. E Sambalate será envergonhado. Ele será envergonhado, porque esse muro será edificado. Esse muro vai ter a força de Deus ali nesse muro. É a sua proteção, né? Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está edificando na presença de Deus. E aquele que planta com Deus, ele colhe. Ele colhe. Você está lançando a sua semente. Mesmo que você não está vendo nada, você está lançando a semente. E você vai colher. Você vai colher bons frutos. Mesmo que no momento você só está vendo vento, tempestade, zombaria, palavras contrárias, palavras de derrota, de desânimo, você olha e não vê nada, mas você está plantando e você vai colher os frutos da bonança do que Deus tem para você, em nome de Jesus.